Me diz aqui uma coisa, como é que anda o seu listening? Como é que anda a sua capacidade de entender o que as pessoas falam em inglês? No vídeo passado, eu prometi que eu iria falar hoje sobre o listening, sobre algumas técnicas que você precisa usar, mas eu decidi fazer o seguinte, eu vou falar de uma dica que é suficiente para você, a partir de hoje, já estabelecer na sua vida um hábito e com certeza em pouquíssimo tempo você vai perceber muita diferença na sua compreensão oral em inglês. Mas antes de eu falar sobre essa dica, eu quero combinar uma coisa com você. Eu vou te pedir um like, que é natural, todo mundo pede, mas eu não quero que você deixe seu like agora. Primeiro eu quero que você assista esse vídeo até o final e no final do vídeo, caso você tenha gostado, caso você ache a informação importante, aí sim eu peço que você curta, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E antes de eu falar sobre as técnicas que você precisa estabelecer, as práticas que você precisa na sua vida para melhorar o seu listening, eu quero deixar uma coisa clara para você. Listening a gente não faz para entender. A prática de listening nós não fazemos com o objetivo de entender. A prática de listening nós fazemos até que a gente entenda o que está sendo dito. Não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa de uma hora para outra, é uma coisa que demanda prática. E a grande vantagem, e agora eu vou falar sobre a dica que eu vim deixar para você hoje, é o seguinte, a grande vantagem é que para você praticar o listening, você não deve usar tempo extra. Você não deve parar para poder acompanhar um determinado conteúdo em inglês. Porque isso, quando você para e tenta entender e percebe que você não entende quase nada, você se sente frustrado. E isso gera problemas maiores ainda no seu processo de aprendizagem. Então, qual é a grande dica? Você deve praticar o seu listening dentro das suas atividades cotidianas, dentro daquilo que você já faz. Se você está dirigindo, você pode muito bem ouvir alguma coisa em inglês. Se você está lavando uma louça, ouça em inglês. Não tem louça para lavar? Primeira coisa que você faz é levanta as mãos para os céus e agradece. Mas em seguida vai arrumar alguma outra coisa para fazer e quando estiver fazendo essa coisa, coloque algum áudio em inglês para você ouvir. E as pessoas me perguntam, mas Thiago, o que eu ouço? Eu não sei, me dá alguma dica, o que eu assisto, o que eu ouço? A minha dica é o seguinte, eu não vou falar para você um tópico específico para você ouvir, porque às vezes uma coisa que é muito interessante para mim não tem graça nenhuma para você não se importa, não quer saber. A minha dica é o seguinte, existem plataformas, que você conhece muito bem, o Spotify, o Deezer, que tem, por exemplo, podcasts. O que são podcasts? São áudios, às vezes, de discursos, alguém falando alguma coisa para você, né, para o ouvinte diretamente, ou às vezes diálogos, 2 ou 3 pessoas conversando sobre alguma coisa. Mas a vantagem dos podcasts, diferente da música, por exemplo, é que o inglês falado geralmente é mais simples, é uma velocidade natural do discurso e é um inglês que é muito mais próximo do real. Então você vai ouvir, mesmo que... Mas não estou entendendo nada, não tem problema. Você tem que continuar ouvindo. Continue ouvindo e cada vez mais você vai se sentir mais à vontade, você vai começando a captar as coisas. Peraí, isso aqui eu conheço, e quando você percebe, você começa a entender muito mais do que você, às vezes, até imaginava, né? Então lembre-se disso. Prática de listening envolve outras atividades que você já pratique no seu dia a dia, ou seja, não toma nada do seu tempo. Você não vai parar. Ah, mas quanto tempo eu tenho que parar para fazer listening? 5 minutos? 10 minutos? 15? 20? Você não tem que parar tempo nenhum para fazer listening. Você tem que fazer listening enquanto você faz outras coisas. Você tem que associar o listening às suas outras atividades diárias. Agora, é lógico, geralmente é melhor que você pratique o listening enquanto você faz atividades que não tomem muito da sua concentração. Mas não necessariamente. Você pode, às vezes, trabalhar e ouvir alguma coisa em inglês. Mesmo que você não esteja prestando atenção no que está sendo dito em inglês, em alguns momentos você vai captar. E veja bem, a gente acaba se sentindo muito melhor. Se você ouvir um áudio de 1 minuto, prestando atenção e entender 50%, você se sente mal com isso. Agora, se você ouvir o mesmo áudio sem prestar atenção enquanto você está fazendo outra coisa e entender 10%, você se sente muito bem, porque afinal de contas você não estava prestando atenção. Então, é nesse sentido que eu te dou essa dica. Pratique o seu listening dentro de atividades, incluindo o listening, incluindo os áudios que você precisa ouvir, dentro das atividades que você já pratica no seu dia a dia.
ok? Essa foi a dica de hoje para você melhorar seu listening. Comece a praticar isso a partir de hoje, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai sentir diferença, ok? Obrigado pela sua atenção mais uma vez, eu te vejo na próxima. Take care, bye bye.